Para você que está em casa, lembrar que o canal é @TV Caminho da Paz. Vai lá, segue, bota lá o sininho lá para que sempre que tem uma atualização você também possa nos seguir. Olá, boa tarde. Muito bom, viu, estar aqui de volta nessa casa. A última vez realmente falamos sobre o livro de Dona Ivone, que é a mentora da instituição, né? Falando sobre a obra dela, Memórias de um Suicida. E eu gosto muito do trabalho de Dona Ivone, muito, muito mesmo. E eu estava me lembrando aqui, quando o Fábio falava do público assim reduzido na tarde de hoje, né? E eu me lembrava de uma obra de André Luiz. Se a memória não estiver me traindo, a obra é Missionários da Luz. E logo no começo do livro, ele vai citar a chegada dele, né? Ele e o orientador dele, Hilário, que é um companheiro dele, chegam numa instituição espírita em que tinha, acho que 5 pessoas presentes, né? Encarnadas. Aí ele vai falar sobre a quantidade de desencarnados que realmente estavam na instituição. Porque o mundo espiritual está aqui com a gente, ele não está lá. A gente às vezes tem a falsa impressão de que o mundo espiritual é lá. O mundo espiritual é cá, é apenas as dimensões que são diferentes. Estão interagindo o tempo todo conosco e isso é muito bom. Quando eu estava pensando um pouquinho aqui sobre a temática, que Luciana ligou para mim, aí disse, olha, Ronaldo, depois tu informa o tema. Eu disse, tá bom, ela tinha entrado em contato um tempo antes, né? Aí eu disse, olha, a gente vai falar sobre Deus e a providência. Ela disse, tá bom, tá ótimo. Aí marcou lá. E quando foi agora fazendo uma revisão do texto, eu disse, meu Deus, eu tenho impressão que eu já falei sobre esse tema lá. Se não tiver falado, será bom, porque é inédito, aí a gente vai conhecer um pouquinho aqui alguns pontos agora, e alguém que já tem a oportunidade de ter visto, a gente vai rever, né? Falar sobre Deus e a providência é algo como o nosso pão diário. A gente precisa realmente desse alimento. E essa exposição, a gente vai dividir aqui ela praticamente em 2 partes. Na primeira, a gente vai fazer uma reflexão sobre a forma como nós percebemos Deus. E a gente vai trazer alguns comentários, vamos fazer uma citação de uma obra, né, de uma pessoa que não é espírita e é uma pessoa, na verdade, um cientista, né? Nós vamos fazer essa reflexão em torno do pensamento dele e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a providência divina, como é que ela funciona mais ou menos, né? Então vamos seguir. Então uma boa tarde também aos amigos internautas que estão acompanhando aí no canal, né? Que tenhamos momentos de muita paz e muitas reflexões. Pois bem, como percebemos Deus? Essa é a pergunta. E nós fazemos essa pergunta porque me parece que nós temos percepções diferentes sobre a divindade. E nós elaboramos aqui, assim, por exemplo, 3 grandes grupos, podemos dizer assim, para que a gente compreenda um pouco melhor, de forma mais didática, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro grupo de percepção estaria no primeiro nível, que é um Deus antropomórfico. Antropomórfico é aquilo que se confunde com o que é humano, é próprio do ser humano, né? Então, nesse primeiro nível, Deus é associado à semelhança do homem. Então, nós criamos essa divindade, imaginamos essa divindade com os nossos erros, com os nossos defeitos e passamos a acreditar que Deus também ele reflete esses nossos erros, esses nossos defeitos, esses nossos vícios. E a gente pega aqui um trechozinho do Velho Testamento, está lá em Êxodo 32, que diz assim, olha, isso seria a fala de Deus, né? Cada um tome a sua espada e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho, e mataram os 3.000 dos israelitas que haviam adorado o bezerro de ouro. Esse episódio ele se deu justamente no momento em que Moisés desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E em seguida viria, não matarás, não roubarás e tudo mais. Então o não matarás estava lá, mas a determinação foi de que se pegassem e se matassem todos aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro. Vejam que contradição, né? E a gente também vai encontrar alguns momentos assim muito interessantes nesse Velho Testamento, que é um livro que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer a leitura e a reflexão dele, porque ele vai ali expressar a cultura de um povo, não necessariamente o que vinha a ser a divindade, próprio para aquela época.
Porque Moisés ele foi um grande legislador. Então, ele teve o cuidado de trazer a ideia do Deus único, mas a ideia do Deus, como deve ser percebido, ela ficou ainda um pouco aquém. Porque a humanidade, na época, não tinha ainda mecanismo, não tinha meios, recursos para compreender Deus de uma forma diferenciada. Isso viria 2000 anos depois, aproximadamente. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, em Êxodo, capítulo 32, que nós citamos agora, cada um toma a sua espada e mata cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho, e assim uns 3.000 israelitas foram mortos. Mas em Deuteronômio, também um dos livros que compõem o Velho Testamento, nós vamos encontrar algo semelhante. Diz assim, está lá no capítulo 13, se o povo de uma cidade incitar os moradores a servir outros deuses, destruirás ao fio da espada tudo quanto nela houver, até os animais. Então a gente vê que a ideia de Deus é de um Deus bastante vingativo, né? Um Deus violento. Em Ezequiel, no capítulo 4, versículo 12, a gente vai encontrar outra passagem bastante interessante, quando Jeová teria dado instruções inusitadas, como a de que o profeta Ezequiel comesse pão cozido sobre fezes humanas. Eu fico me imaginando assim, quando a gente está pegando essa leitura, meu Deus teria tido essa insanidade. Nós que somos infinitamente imperfeitos, estamos num nível muito, mas muito abaixo, não fazemos uma recomendação dessa natureza? Como é que Deus iria pedir a alguém para provar a sua fé, como se ele não soubesse o tamanho da nossa fé, que alguém fizesse isso, né? Não, vou comer pão cozido e esse pão vai ser cozido sobre fezes humanas, né? Aquilo é um absurdo, mas está no Velho Testamento, né? A ideia, como nós vamos percebendo, Deus. Também tem uma passagem muito interessante, que é aquela em que Josué teria pedido ao Senhor, né, a Deus, para que parasse o sol. Então, acredita-se que Josué fez uma prece no momento de guerra, de conflito, pediu para que o sol fosse parado ali, porque acreditava-se que era a terra, aí já começa daí, acreditava-se que era a terra que estava parada, né, e o sol girava em torno da terra. Essa é a ideia que predominava. Até agora, próximo aí, uns 2000 anos atrás, mais ou menos, se acreditava que a teoria era essa. Porque a gente olhava de manhã, estava o sol nascendo ali, quando era de tarde o sol estava acolá. Disse, olha, eu estou aqui parado, né? Então é o sol que está girando em torno da terra, quando na verdade é o contrário. A ciência provou que é o contrário, mas tudo bem. Então Josué ele fez uma oração e pediu para que Deus parasse o sol. E o propósito dessa parada do sol foi para que ele pudesse acabar, aniquilar com seus inimigos, que eram os amorreus. Enquanto Deus parou o sol ali, o combate se estendeu e ali eles mataram todos os amorreus. Então isso aí nós vamos encontrar também no livro de Josué. Esses recortes que nós trouxemos do Velho Testamento é para mostrar esse primeiro nível, esse nível básico de percepção de Deus. E o curioso é que esse nível de percepção ele ainda persiste até os dias de hoje. A impressão que eu tenho fazendo uma autorreflexão é que muitas vezes nós vamos assim, a gente vai perceber que a gente palpita entre um nível e outro. Ainda vamos falar do segundo e do terceiro, mas a gente palpita, ora em um, ora em outro. Mas outros, às vezes, estão muito presos nesse primeiro nível, de vingança, de matança. E isso é muito difícil para uma população eminentemente cristã como a nossa, né? A população ocidental. 1/3 da população mundial, ela se declara cristã. 1/3 da população mundial. Nós somos 8 bilhões, chegamos a esse número aí estupendo, né? 8 bilhões de pessoas habitando nesse planeta. Então, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas aproximadamente se dizem cristãs, que seguem as ideias de Cristo. E, no entanto, nós vivemos e convivemos com conflitos o tempo todo. Para não nos estendermos naquela época das cruzadas e tudo mais, que eram guerras consideradas cristãs, nós vamos aqui para o próprio século XX, o século passado aqui, nós tivemos 2 grandes guerras, de 1914 a 1918, 1940 a 1945, 2 grandes guerras mundiais. E guerras provocadas em países cristãos. Então essa ideia, essa percepção de Deus, ela tem reflexos nas nossas vidas. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas vamos andando aqui para que o tempo nos ajude. Então, esse é o primeiro nível de percepção de Deus. E qual seria o segundo nível de percepção de Deus? O segundo nível de percepção de Deus é de Deus como o Pai, não mais aquela ideia do ser totalmente antropomórfico,
Mas Jesus traz essa ideia de Deus como sendo um pai para cada um de nós. E isso tem uma razão de ser. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, nós trouxemos esse pensamento dela, ela diz, do Deus bárbaro e vingativo, aquele que nós citamos agora, imprevidente e humanoide, lentamente passou com Jesus Cristo a condição de sublime Pai, num conceito afetuoso e ainda humano. Essa percepção que Jesus traz ainda é uma percepção humana de Deus, né? Porém, compatível com a humana capacidade de vivenciá-lo no seu dia a dia. É como se Jesus trouxesse uma nova percepção de Deus compatível com a nossa realidade. A terceira ainda é um pouco mais difícil. Mas essa segunda é perfeitamente possível todos nós compreendermos, aceitarmos Deus como sendo o nosso Pai. E isso tem reflexos importantíssimos na nossa vida social. Porque Jesus passava também a ideia de que todos nós somos irmãos. E como irmãos, nós temos que aprendermos a vivermos e convivermos. Daí, a todas as passagens do Novo Testamento, o Evangelho, que é a Boa Nova, está sempre recheada de indulgência, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Toda a passagem de Jesus foi isso, porque Jesus passou aquele período da existência dele aqui entre nós para nos explicar isso, que Deus é Pai e nós devemos aprendermos a convivermos como irmãos. Essa foi a tarefa desafiadora do próprio Cristo. E isso também se reflete na oração dominical, quando Jesus se refere a Deus dizendo, Pai nosso que estás no céu. Não vai dizer Pai meu, ele diz Pai nosso que estás nos céus. Então essa abertura aí ele já reforça mais uma vez essa ideia desse segundo nível de compreensão. E essa mensagem de Jesus ela é tão forte porque, como falávamos agora, em vários momentos ele deixou isso muito, mas muito evidente. No caso da mulher adúltera, por exemplo, todo mundo deve se lembrar da cena, quando Jesus tinha saído do templo, estava ali no átrio, uma espécie de praça ali na frente, conversando com alguns discípulos, tirando dúvidas, e de repente que surge um movimento, esse movimento vai ganhando intensidade, mais adeptos, e quando se percebe, chega-se diante dele a multidão arrastando uma mulher, que é a cena da mulher adúltera, né? E essa mulher, a lei que vigia na época, dizia que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Essa era a sanção, essa era a consequência. Deveria ser apedrejada. Mas Jesus, ele já tinha, ele já estava limpo do terceiro nível de percepção que nós vamos falar daqui a pouco. Mas dentro desse nível de percepção, aquela era a irmã dele, aquela era a irmã nossa. E como irmão querido, amado por Deus, ele deve ser tolerado. Nós devemos ter outros olhos para aquela pessoa e não de julgar, de apedrejar. E aí Jesus olha para a multidão ali e desmonta a multidão, né? Existe adúltero ou adultério de uma pessoa só? Cadê o adúltero? Só apareceu a mulher adúltera, né? Mas o adúltero, o homem, não apareceu. A sociedade era patriarcal, completamente patriarcal. Mulher não valia absolutamente nada. E Jesus, num gesto heróico, porque eu fico imaginando a cena, naquela época, isso era muito forte. Você ir contra a lei que vigia na época, isso era muito forte. E a cena foi provocativa. O objetivo era provocar Jesus. Ele já estava muito conhecido, muito famoso pelas suas ideias revolucionárias, né, para aquela época, e ele apenas não diz nada. Se algum de vocês estivesse em pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele sabia que eles não estavam sem pecado. Então, ninguém apedrejou aquela mulher. Isso é um fato impressionante, né? Mas ainda, uma das cenas assim, que mais me toca do Novo Testamento, quando Jesus ele deixa muito evidente essa necessidade de nós nos tratarmos, de nós vivermos e convivermos como irmão, é quase que a última cena, né, dos evangelhos, que é quando ele está a caminho de Jerusalém e ali aconteceria a crucificação. Quando ele vem, que ele tem passado pela Samaria, eles chegam lá muito cansados. As viagens não eram como nossa, aqui que a gente pega nosso carro, nossa moto, ou ônibus, ou Uber, seja lá o que for, e vamos para os lugares que nós queremos. Lá era a pé.
As estradas eram muito secas, não existia comida, não existia bebida. É tanto que naquela época existia entre eles uma espécie de código moral entre aquelas pessoas, um código moral, de que eles deveriam acolher cada peregrino que por ali passasse, dando comida, um lugar para descansar um pouco, dando água, porque era bem difícil a situação naquela região ali da Pérea, da Palestina, né? Então Jesus fez essa caminhada pela Samaria, e a Samaria, ela é uma região que ela é inimiga da Judéia. Então os judeus e samaritanos, eles são inimigos históricos, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes de quando começou, mas são inimigos históricos. Então nem o samaritano tolera o judeu e nem o judeu tolera o samaritano. Então Jesus vai e faz um trabalho significativo na Samaria, sendo judeu, e sobe para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é abordado por um doutor da lei. O doutor da lei naquela época era a expressão máxima do conhecimento, era o guardião da lei mosaica. Aquela pessoa que tem profundo conhecimento, né? Uma influência significativa. Então o doutor da lei se aproxima dele e, ao invés de oferecer-lhe um pouco de água, um lugar para descansar, que eles vinham muito cansados daquela jornada, ele vai e diz: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Aí Jesus vai e pergunta para ele, sem qualquer, o que é que está escrito na lei? E aí ele responde. Jesus não respondeu para ele, devolveu a pergunta: o que é que está escrito na lei? E aí ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: faze isso e viverás. Respondestes muito bem. Mas aí ele não se conforma. Por que ele não se conforma? Porque a ideia do amar a Deus era uma questão pacificada entre todos eles. O problema estava na ideia de próximo. Porque para o judeu, o próximo só seria o outro próximo, o outro judeu. O samaritano não era o próximo dele, o grego não era o próximo dele. Ninguém era o próximo dele era apenas o outro judeu. Aí ele vai e pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? O que é que Jesus faz? Não responde diretamente. Jesus narra a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, que todos aqui devem lembrar, recordar, lá vai estar o desprendimento, né? Porque ele desce do cavalo e acolhe aquele homem que está caído, que ninguém sabia a identificação dele, porque ele estava quase nu, né? Não conseguia se identificar pelas roupas, ele estava muito ferido, e o homem desce para identificar o que é que ele tem. Então, aquele momento ali está caracterizada a compaixão. A empatia, ele se colocou no lugar do homem. E aí vem a segunda fase desse momento, que a pessoa vai com os próprios recursos, começa a passar vinho nas feridas, fazer um curativo ali rápido, acudir, fazer o atendimento imediato. Depois ele vai e coloca na própria montaria e leva a uma hospedaria. E ao chegar à hospedaria, ele tira do próprio bolso os recursos necessários para pagar. Desprendimento dos bens materiais. Numa singela parábola, Jesus deixa muito claro o que é importante numa sociedade ideal. Nós precisamos realmente nos comportarmos como irmãos, nos enxergarmos como irmãos. Então, essa ideia de pai é uma ideia ainda revolucionária para nós, apesar de Joana ter dizendo que é um conceito afetuoso e ainda humano, mas ele é compatível com a humana capacidade de nós vivenciarmos. Nós temos condições de vivenciarmos esse segundo nível de compreensão, de percepção de Deus. O terceiro nível, ele é um pouco mais, que é o da inteligência suprema. Esse nós temos grandes dificuldades de compreendermos. Grandes. Se nós ainda estamos aí tateando no segundo nível, de conseguirmos perceber Deus como nosso Pai, percebemos Deus como a inteligência suprema, esse aí está bastante longe de nós alcançarmos ainda essa ideia de uma inteligência suprema que a tudo provê, porque a providência vem exatamente dessa ideia, né? Então, Kardec, na sociedade da época, né, lá na França do século XIX, em que o materialismo ele estava bastante em voga, por várias razões, principalmente essa ideia de Deus, do Deus antropomórfico, né, que ninguém aceitava mais. Então ele propôs um nível de compreensão que era um Deus que correspondia a uma inteligência suprema, que estava aquém da capacidade humana.
muito aquém da capacidade humana. E ele simplificava isso dizendo que, olha, tudo aquilo que não foi criado pelo homem há de ser criado por uma inteligência superior à do homem. Esse foi o fundamento que Allan Kardec utilizou. Por que isso? Porque as próprias ciências elas já afirmam categoricamente de que não há efeito sem uma causa. E aí a gente vai entrar nesse trabalho desse terceiro nível, ele está tão distante que a gente não vai detalhar muito sobre ele, mas é a ideia que Allan Kardec traz para a gente, dessa ideia de um ser supremo. Os próprios espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a fazer as perguntas sobre a divindade, num dado momento eles vão pedir a Kardec para parar com as perguntas. Pare com as perguntas. Não entre num labirinto que você não tem como sair. Então, falta-nos ainda um sentido para compreendermos Deus nesse terceiro nível, digamos assim, de inteligência suprema. Mas há possibilidades da gente perceber que há realmente uma inteligência suprema. Aí nós vamos nos reportar aqui a essa obra do Abraham Cressey Morrison. Ele nasceu em 1864, no século de Allan Kardec, e morreu em 1951. Nasceu no século XIX e desencarnou no século XX. O Abraham Cressey Morrison ele era um químico e foi presidente da Academia de Ciências de Nova York durante muito tempo. E depois ele escreveu um livro, e é esse que está aí, 7 razões pelas quais um cientista acredita em Deus. Ele, pelas suas reflexões, nas suas elucubrações, ele começou a perceber, fazer uma análise de que se as coisas fossem diferentes, isso provocaria um verdadeiro caos. Então as coisas são como são, porque há uma inteligência superior e essa inteligência superior a tudo provê. Eu trouxe alguns pontos da reflexão que ele faz nesse livro e a gente vai ver aqui algumas coisas. Primeiro nós vamos começar com a lei das probabilidades. Então ele vai começar dizendo o seguinte, olha, a lei da probabilidade, ela refuta a ideia de que o acaso é responsável pela criação do universo, como tende-se a acreditar. O universo não pode ter sido obra do acaso. E ele vai trazer um exemplo muito simples, que ele diz o seguinte, peguemos 10 moedas. Vamos numerar cada uma dessas moedas, número 1, número 2, número 3, número 4, até o número 10. Coloquemos essas moedas dentro de uma sacolinha e aí nós vamos fazer o seguinte, a probabilidade para que nós tiremos a moeda de número 1 é de 10 tentativas, porque são 10 moedas. Então, se eu tenho 10 moedas aqui, eu meti a mão, veio o número 5, eu meto novamente. Então, no máximo em 10 vezes eu vou tirar a moeda número 1, pelo menos, né? Então, a probabilidade de se tirar a moeda número 1 é de 1 em 10 tentativas. Muito bem. Se nós colocarmos essa moeda número 1 de volta lá e tentarmos tirar na sequência a moeda número 1 e a moeda número 2, a probabilidade de êxito é de um êxito em 100 tentativas para tirarmos apenas a moeda número 1 e a número 2. Se nós resolvermos tirar a moeda na sequência número 1, número 2 e número 3, daquele saquinho que só tem 10 moedas, a probabilidade de nós termos êxito numa primeira tentativa é de 1 em 1000 tentativas. Para não encurtar aí muito não se estender muito, para a gente conseguir tirar a moeda na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a moeda número 10, é de 1 em 1 bilhão de tentativas. 1 bilhão de tentativas. E são apenas 10 moedas. Como é que o acaso poderia ter construído o mundo tal qual a gente percebe? Que a gente percebe uma pequenina parte que é aqui que está à nossa volta no nosso planeta, né? Nem a nossa Via Láctea nós a conhecemos em detalhes. Então ele começa falando que as leis das probabilidades nos levam a acreditar de que existe um ser superior, uma inteligência suprema que está aí coordenando toda a vida no universo. Ele segue mais adiante. A lógica por trás do movimento da Terra em torno do próprio eixo. Todos nós sabemos que a Terra ela tem 2 movimentos, pelo menos, né? Ela tem o movimento em torno do Sol, aí nós temos as estações, né? Inverno, verão, outono, primavera, em razão desse movimento, que leva 1 ano aproximadamente, e ela tem um outro movimento que é em torno do próprio eixo, né? Que representa o dia e a noite para nós. O Sol está parado aqui, né?
em relação à Terra, e a Terra ela vai girando, e ali nós estamos. Uma hora ela está virada para o Sol, outra hora está virada para o outro lado, onde não tem a luz solar. Então nós temos o dia e a noite. A velocidade da Terra em torno do próprio eixo é de 1.600 km por hora. 1.600 km por hora. Se essa velocidade ela fosse reduzida e ficasse apenas a 160 km por hora, nós teríamos um dia de 120 horas e uma noite de 120 horas. E isso impossibilitaria a vida do planeta tal qual ela é. Porque durante o dia, as formas de vida tenderiam a se extinguir com um extremo calor. E durante a noite, aquilo que sobrevivesse durante o dia pereceria em razão do frio intenso. Porque 120 horas de calor, a vida seria insuportável. Nós não teríamos a vida como nós temos aqui, né? Então, você veja que essa velocidade de 1.600 km por hora, que nos permite um dia total de 24 horas, quase 24, né? Sendo 12 de sol e 12 de escuridão, mais ou menos assim, nos permite viver e ter a vida que nós temos no planeta tal qual ele é. Então, alguém pensou, uma inteligência suprema pensou nessa possibilidade para que a vida fosse possível dessa forma. Não foi obra do acaso. Ele vai mais adiante um pouquinho e ele vai te falar que a distância, por exemplo, entre a Terra e a Lua, ela tem uma influência nas marés. Ela influencia diretamente as marés. Essa distância ela é de 370 mil quilômetros da Terra. E ela não é por acaso. Porque se a Lua ela estivesse mais próxima da Terra, mas bem mais próxima da Terra, por exemplo, a 70 mil quilômetros, a 370, tivesse a 70 mil quilômetros, nós teríamos aqui marés tão altas, mas tão altas, que cobriria os continentes. Ela cobriria os continentes, as marés, da elevação da Lua. Por quê? Porque a Lua ela está exatamente no local em que ela controla as marés, os fluxos das marés. Então veja como é importante, nada foi construído por acaso. Tudo foi pensado. Foi uma mente que extrapola a nossa capacidade de compreender, que elaborou tudo e tudo funciona exatamente como precisa funcionar. Há uma coisa também interessante que ele traz para a gente aqui, que é a questão do instinto que rege a vida animal, né? Nós trouxemos aqui duas figuras, são muitas, né? Mas o João de Barro e os ventos do frio do inverno. O João de Barro, esse pássarozinho aí muito conhecido, quando chega no período do verão, assim, ele sobe no galho mais alto da árvore, né, na floresta, e ele bota o bico para cima. E ali ele percebe a direção que os ventos vão soprar no inverno. E ele constrói a casa dele de barro, e a portinha da casa ela vai ficar na posição exatamente contrária ao inverno. Então, se os ventos do inverno eles sopram nessa direção, a portinha vai ficar aqui, ó, aqui. E isso tem uma razão de ser. É para que a sua prole possa sobreviver. Porque se ele errar na construção da casa, os ventos matam os filhotinhos. Os Joãozinhos de Barro, os pequenininhos, né? O vento mata. Quem ensinou isso ao João de Barro? Como o João de Barro teve essa percepção? Nunca errou. Nenhum João de Barro errou até hoje a posição em que os ventos vão soprar. Já matou muitos aí, os que fazem a previsão do tempo de inveja. Hoje não, está um pouco mais preciso, mas no começo, não é que ele acerte e a gente não, né? Pois é, os instintos animais, né? Uma providência pensou nessas possibilidades. E nós temos o caso também das enguias. O caso das enguias é muito curioso. A longa viagem das enguias para procriar. As enguias, elas têm, podemos dizer que existem dois grandes grupos de enguias. Nós temos as enguias europeias e nós temos as enguias americanas. Quando elas vão procriarem, elas se direcionam aqui para uma ilha que fica aqui na América Central. Então elas se encaminham para lá e ali elas procriam e morrem. Depois que elas procriam, elas morrem. Os seus filhotes, os seus descendentes, eles fazem o caminho de volta sem nunca ter feito. Sem nunca ter feito. Então eles vão, fazem todo o caminho de volta e nunca se encontrou uma enguia americana em mares europeus e nenhuma enguia europeia em mares americanos. Nunca confundiram o caminho. E esse instinto, né? Quem pensou nessa possibilidade? Quem ensinou as enguias a fazer esse caminho de volta?
E tem outras possibilidades que ele trata no livro, muito interessante, que nós não vamos aqui nos estender, em razão do nosso horário. Mas tem um caso das vespas aqui que eu não vou deixar, não vou poder, que eu anotei aqui, que não vou deixar passar, que o caso da vespa é muito interessante. Os insetos, a gente sabe que os insetos eles já nascem adultos, né? Adultos e muito esfomeados, eles comem demais. Então, a vespa, ela precisa, quando ela está perto de procriar, ela procura um gafanhoto. Quando ela encontra um gafanhoto, ela dá uma picada venenosa no gafanhoto, mas é de uma dosagem tal que o gafanhoto não morre, ele apenas fica paralisado. Ela arrasta esse gafanhoto até um local assim adequado, né, para ela, um localzinho escondido, e ali ela deposita no abdômen do gafanhoto, ela deposita os seus ovinhos lá. A vespa deposita os ovos. Então, quando aqueles insetos nascem, né, as novas vespas nascem, eles nascem vorazes. Então, eles pegam e começam a se alimentar do gafanhoto ainda vivo. Ele está paralisado, mas ele está vivo. Porque se ele tivesse morto, eles morreriam também. Então, eles se alimentam dele ainda vivo. Então, os gafanhotos se alimentam, a vespa mãe ali que procriou morre, e a prole ali ela é mantida, né? Graças a esse fenômeno interessante. Como é, que mecanismo foi esse que fez com que a vespa agisse dessa forma? Sempre dessa forma. Então é fascinante o mundo dos instintos, né? Como os animais eles conseguiram aprender a sobreviver na natureza, cada um a seu modo. Né? Cada um a seu modo. Então é uma inteligência suprema que pensou em todas essas possibilidades. Está muito rápido? Tá tranquilo? Bom. Então, a gente feita essas considerações sobre Deus, né, e desses três níveis que nós vimos, aquele primeiro Deus antropomórfico, muito humano, vingativo, feroz, né? Nós temos o Deus Pai apresentado por Jesus e temos essa inteligência suprema, né, que está aí espalhada, pensando aí, a razão de ser, motor principal que deu início a toda a vida, a toda a organização do universo. Nós vamos ver como é que essa inteligência ela pode agir, né? Uma das possibilidades. Allan Kardec diz que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Solicitude significa o quê? Solicitude significa boa vontade, interesse, desejo de ajudar. Então, solicitude normalmente significa isso. Então, providência é a solicitude, ou seja, é o desejo, é a vontade de Deus em nos ajudar, em fazer com que nós consigamos crescer e evoluir. Aí Allan Kardec, na comunidade da época, né, no século XIX, quando o materialismo ainda imperava, e ainda impera nos dias de hoje, ele fez uma indagação para depois ele fazer o desenvolvimento da ideia dele. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, ou seja, coisas pequenas, né? Preocupar-se com os menores atos, os menores pensamentos de cada indivíduo. Porque se nós consideramos Deus como sendo essa inteligência suprema grande, que não cabe nem dentro do universo, você veja como a gente não tem capacidade de vislumbrar sobre a divindade, né? Ainda, onde é que está Deus desse universo? Se o universo é a criação dele próprio. Aí veio essa pergunta, mas como é que Deus tão grande vai se preocupar com nós que somos... Nós estamos aqui para o universo como os vermes estão para nós. Nós não vemos os vermes, eles estão por aí espalhados, mas eles são infinitamente pequenos que nós não percebemos. A mesma coisa somos nós, viajamos nesse grão de areia no universo que é a Terra, que é um grão de areia no universo. Nós não somos absolutamente nada, então não vale a pena a prepotência, a arrogância, nada. Nós não somos absolutamente nada quando olhamos para o universo, né? Então Kardec faz essa pergunta, né? Mas será que é assim mesmo que Deus não se preocupa conosco? Será que nós estamos realmente entregues à nossa própria sorte? Acho que nós não temos, não. Vejamos o mecanismo da providência divina. Kardec começa assim, fazendo como é difícil da gente compreender, ele começa trazendo alguns elementos que nos ajudem nessa compreensão. Figuremos o pensamento de Deus como sendo um fluido inteligente que enche o universo e penetra todas as partes da criação. Ou seja, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. André Luiz também vai fazer referência a isso e vai dizer que é como se nós fôssemos peixes mergulhados na água. Assim somos nós mergulhados
no fluido divino. Nós estamos todos mergulhados no fluido divino. E isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Ele diz: achamos-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. Se nós estamos mergulhados, todas as vezes que nós pensamos, que nós agimos, Deus sabe, porque nós estamos dentro do fluido divino. E ele vai fazer uma comparação muito interessante daqui a pouco. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, ou seja, de Deus. Deus vê os mais profundos refúgios do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Jesus. Então, Jesus, com as palavras adequadas para a época dele, ele já falava disso. Deus está em cada um de nós, ele dizia. Onde está Deus? Deus está em cada um de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Ele disse isso reiteradas vezes. Ele fazia referência a isso que Kardec conseguiu perceber. Nós estamos mergulhados no fluido divino. E aí Kardec vai trazer um exemplo, fazer uma assimilação muito interessante com nós, com o nosso próprio corpo. Ele diz assim: o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nós não somos esse amontoado de células. Nós somos muito mais. Nós somos o espírito que coordena esse corpo. Nós coordenamos o nosso corpo. Então ele começa fazendo uma semelhança. Então vamos imaginar que nós, o espírito, nós estamos aqui num pequeno mundo. E esse mundo é o nosso corpo. E nós agimos nesse nosso corpo através do fluido perispiritual. É o fluido perispiritual que faz com que eu movimente minhas mãos, com que tudo aconteça. Porque o espírito por si só não conseguiria. Então veja que o fluido divino, nós mergulhados no fluido divino, Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Há ninguém é lícito supor que se possa produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Estou aqui conversando com vocês, de repente chega alguém aqui, dá um toque aqui, eu sei que alguém me tocou. E sei que alguém me tocou aqui, ó. Não foi no pé não, tocou aqui. Se de repente um inseto beliscasse aqui a pé, eu não sabia que o inseto beliscou aqui, nem você está olhando. Nós temos essa percepção. Então Allan Kardec ele traz faz essa análise, essa analogia, para que a gente possa ter uma ideia do que seria nós em relação a Deus. Então, se nós, enquanto coordenamos esse corpo aqui, nós somos o diretor, o coordenador, o Deus do nosso corpo, e nós temos toda essa percepção, o que acontece no nosso corpo, nós sabemos, Deus sabe exatamente tudo aquilo que nós também pensamos e tudo aquilo que nós fazemos. Porque nós estamos igualmente mergulhados no fluido divino. Como se fôssemos essas pequenas peças desse grande organismo que Deus ordena. Isso é muito bom. É uma analogia interessante que Kardec faz. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Ele vai fazer essa conclusão. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Eu achei muito interessante, genial, essa analogia que Allan Kardec faz, para que a gente possa minimamente compreendermos essa ação divina, como é que ela se dá, como é que ela ocorre. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres do mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Se nós estamos mergulhados nesse fluido divino, evidentemente nós estamos também ligados uns aos outros. Todos nós estamos ligados uns aos outros, por conta desse fluido divino que nos une. Jesus, por sua vez, também fez, várias vezes ele se reportou à providência divina. E isso com o intuito de que nós encontrássemos amparo, que nós encontrássemos consolo, porque a vida era realmente difícil e desafiadora. Então ele vai dizer, eu selecionei 2 momentos de Jesus aqui, quando ele diz, olhai os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles.
Então Jesus acalmava, por que vocês têm tanta preocupação? Ele dizendo assim, indiretamente para ele, Deus provê as nossas necessidades. Evidentemente que ele não fazia uma apologia à preguiça. Nós precisamos compreender que temos a obrigação de fazermos a parte que nos compete na obra da criação. Então, se eu estou precisando de um emprego, se eu não sair distribuindo currículo, vai ser muito difícil alguém chegar lá, opa, vem cá, tem um emprego para você aqui. Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso mostrar que eu tenho interesse e buscar aquela situação, para que a situação aconteça. Então, Jesus não fazia essa apologia para dizer, olha, você não precisa fazer nada não, viu? Fica aí todo mundo deitado, uma boa. Está vendo os lírios do campo? Está tudo vestido, uma beleza, Deus provê, Deus também vai prover. Vai prover, mas nós temos que aprendermos a procurar, a trilharmos o caminho, a nos esforçar, senão a gente estagnava e não crescíamos. Um outro momento que está lá em Lucas, capítulo 12, 27, Jesus diz, e se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas de tão pouca fé? Então, vários são os momentos em que o próprio Jesus falava da providência divina. E a providência divina, nós estamos aí mergulhados nos mecanismos da providência divina. É preciso que nós aprendamos a fazer a leitura, a compreendermos e trabalharmos para fazermos a nossa parte. Aí tem um pensamento de Kardec que ele diz assim, para estender a sua solicitude a todas as criaturas, ou seja, a providência, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, nós estamos mergulhados no fluido divino, quando nós peçamos, não repercute no pensamento de Deus, então as nossas preces, para que eles as ouçam, não precisam transpor o espaço, nem ser dita com voz retumbante, os nossos pensamentos repercutem dele. Nós ainda temos tempo aqui, eu vou pedir licença a vocês. Esse livrinho Jesus no Lar, eu acho ele tão interessante, já foi um bocado de tempo que eu tenho ele. É do espírito Neio Lúcio e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele traz uma coletânea de acontecimentos, de episódios atribuídos a Jesus naquela época, né? Uma delas aqui está no capítulo 28 desse livro, que é A Resposta Celeste. Eu vou ler aqui rapidinho essa narrativa, porque ela é tão interessante, que mostra como é que a forma como Jesus abordou os mecanismos da providência divina. Ele diz assim, estavam todos na casa de Simão Pedro, sempre aconteciam os encontros na casa de Simão. Ali eles reuniam, eles tiravam as dúvidas, Jesus conversava, consolava, o movimento era mais ou menos esse. Solicitando Bartolomeu, um dos presentes, esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Ele sempre contava uma história, Jesus gostava muito das narrativas. O antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Ele fez uma oração, tá? Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal, que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. Ele não conseguiu descansar. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava, abria. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia o asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte
que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão. Quanta falta de sorte do velhinho, né? Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente umas 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando uma doce luz por dentro. Suspirou aliviado. Meu Deus, encontrei um abrigo. Bateu a porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. Até o cachorro o abandonou. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber por intermédio de camponeses aflitos que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade de destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E junto à ponte rompida foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era um conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para o desempenho de sua tarefa. Aí Jesus faz o seguinte comentário: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, nós sempre somos atendidos nas nossas rogativas, mas precisamos de discernimento para entender as respostas do alto. E para finalizarmos, nós temos aqui, diante desses problemas insondáveis, diz Kardec, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. Deus é justo e bom. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele, e isso é o essencial. Joana de Ângeles, por fim, nos diz: as bênçãos de Deus inclusive se encontram na capacidade fantástica de o ser humano poder pensar, entender e aprofundar reflexões, o que não ocorre com João de Barro, nem com as enguias que nós falamos. Vive de tal forma que te encontres perfeitamente em sintonia com as bênçãos de Deus, onde te encontres, e diante do que faças, até poderes afirmar um dia, conforme Jesus elucidou: eu e o Pai somos um. E ficamos aí com essas reflexões sobre Deus, em que nível de compreensão de Deus nós estamos vibrando mais, e não nos esqueçamos que a providência de Deus, ela se estende a todos nós indistintamente, a todos nós. Muita paz e até uma outra oportunidade. Deus nos abençoe, viu? Obrigado.